7ª questão. Prova IDECAN 2024. Com base nos princípios organizativos e na construção do SUS, avalie os conceitos estruturantes que guiam o modelo assistencial e organizativo e marque a opção correta entre as afirmativas a seguir, tá? Então, vamos lá. Letra A. O princípio da universalidade preconiza que o acesso à saúde no SUS deve ser restrito aos cidadãos brasileiros que contribuíram para a Seguridade Social. Não. O princípio da universalidade abre as portas a todo e qualquer cidadão que precise de prevenção, tratamento e reabilitação, independente de pagar ou não a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social, que faz parte da Seguridade Social. Tá? Então, está errado. Não, você não precisa pagar a Previdência Social para ter acesso ao SUS. Letra B. A integralidade das ações no SUS estabelece que a atenção à saúde deve ser prestada de forma contínua e hierarquizada, abrangendo ações preventivas, curativas e reabilitadoras. Letra B é o gabarito. Isso é integralização. A integralização, ela justamente vai oferecer desde ações preventivas a curativas e reabilitadoras. Mas o que significa de forma hierarquizada? Significa que você tem que seguir uma hierarquia de atendimento. Primeiro, você passa pela unidade básica de saúde. Foi constatado que você tem que fazer um exame específico, você vai para a atenção secundária fazer o exame específico. Foi constatado que você tem que operar, você vai para a atenção terciária operar. Então, você segue uma hierarquia de ações, mas dentro dessa hierarquia, você tem acesso à prevenção, à cura e reabilitação. Então, letra B é o gabarito certo. Vamos ver o erro das outras letras. C. A regionalização e hierarquização do SUS promove uma concentração dos serviços de saúde especializados em centros urbanos. Não promove uma concentração. Muito pelo contrário, promove uma dispersão. Justamente a regionalização do SUS é para espalhar para todo o país, seja centros urbanos, seja cidades rurais, seja cidades interioranas, os 3 níveis de atenção. O SUS não quer centralizar tudo nos centros urbanos, ele quer espalhar, inclusive para as regiões mais afastadas. É o inverso, tá? D. O controle social do SUS. O que é o controle social? Os conselhos de saúde. Toda vez que a gente falar em conselho de saúde, que é aquele grupo de pessoas formadas por representantes de usuários, representantes de trabalhadores e representantes de gestores, a gente chama isso de controle social. Então, o controle social do SUS é a mesma coisa que Conselho de Saúde, assessorando os gestores nas ações do SUS. Então, o controle social no SUS é limitado aos conselhos municipais, sendo que nas esferas estadual e federal, a participação popular é prevista como consulta. Negativo. Nós temos Conselho de Saúde Municipal, nós temos Conselho de Saúde Estadual e nós temos Conselho de Saúde Nacional. Nós temos Conselho de Saúde em cada esfera de gestão. Letra D. A descentralização no SUS implica que as decisões administrativas e o planejamento das ações de saúde são centralizados na esfera federal? Não, não são. São descentralizados, tá? Ok? As decisões administrativas, elas são descentralizadas do Ministério da Saúde para o Estado, para o município. Estado e município têm liberdade de ação, têm liberdade de tomar atitude, desde que respeitando os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Respeitando os princípios, eles têm liberdade de ação, sim, entendeu? Liberdade de ação, por isso é descentralizado. Gabarito, letra B. A integralidade das ações no SUS
estabelece que a atenção à saúde deve ser prestada de forma contínua e hierarquizada, abrangendo as ações preventivas, curativas e reabilitadoras. Pessoal, vocês viram que quando a gente compreende o SUS, a gente não precisa decorar para responder uma questão? Basta a gente compreender como o SUS funciona para a gente responder uma questão. 8. Providecan 2024. O SUS apresenta-se não apenas como direito à saúde, garantido mediante políticas públicas, bem como aponta para a questão do direito à vida e à igualdade de acesso sem distinção de raça, sexo, religião ou qualquer outra forma de discriminação do cidadão brasileiro. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Isso que ele colocou aqui, tá? Igualdade de acesso, sem distinção de raça, sexo, religião, é o princípio da equidade, ok? Então, é isso aí. A participação da comunidade é garantida por meio dos conselhos e conferências de saúde. Gabarito letra A. Por quê? Vou explicar para vocês. Os conselhos de saúde, eles são formados por representantes de usuários, trabalhadores e gestores, tá? Só que a maioria dos participantes dos conselhos de saúde são representantes dos usuários. Então, 50% são de representantes de usuários e os outros 50% são divididos entre representantes de trabalhadores e gestores. Então, a grande massa dos conselhos de saúde é formada por representantes de usuários. Por isso que a gente chama de participação da comunidade através dos conselhos e conferências de saúde. Porque uma metade inteira dos participantes é só de representante de usuário, que representa a massa populacional com seus interesses nos conselhos de saúde, tá? B. A regionalização diz respeito à redistribuição dos poderes e das responsabilidades de saúde entre as 3 esferas de governo, com ênfase para o município. A regionalização. Isso. A regionalização diz respeito à redistribuição dos poderes e de responsabilidades de saúde entre as 3 esferas do governo, com ênfase para o município. Peraí. B. A regionalização diz respeito à redistribuição dos poderes e das responsabilidades de saúde entre as 3 esferas do governo, com ênfase para o município. Não. A letra B significa descentralização. A descentralização da saúde, que diz respeito à redistribuição dos poderes para as 3 esferas do governo, com ênfase para o município. Por que com ênfase para o município? Porque o município está diretamente ligado à população. Por isso é com ênfase para o município. Porque o município está mais próximo da população do que Estado e União. Beleza? Tá? Mas essa definição não é de regionalização, é de descentralização. Regionalização é outra coisa. Regionalização é a organização do SUS em regiões de saúde, tá? A universalidade é um princípio doutrinário que visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais. Não, essa definição de enxergar o ser humano como um todo é integralidade. A universalidade é quando você abre as portas para o atendimento a todas as áreas de atuação do SUS, incluindo atenção primária, secundária, terciária, sem discriminar, né, o paciente pelo seu estado econômico, né, pela sua posição econômica, pela sua raça, cor, etc. e tal, etnia, tá? A universalidade é a união do princípio da integralidade mais equidade juntos. A letra C está descrevendo a integralidade, mas a universalidade é tudo, é integralidade mais equidade,
tá? A universalidade não limita-se a enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais. Isso é integralidade. E a universalidade abrange integralidade e equidade. Um exemplo de regionalização seria a atenção secundária como primeiro nível de atenção à saúde. Não. A atenção primária é o primeiro nível de atenção à saúde, que são as unidades básicas de saúde. Se você não conseguiu resolver seu problema na unidade básica de saúde, é que você vai para o nível secundário, seguindo a hierarquização das ações. Então, a letra D está errada. A porta de entrada não é a atenção secundária, é a atenção primária, que é a unidade básica de saúde, através da estratégia de saúde da família. A atenção secundária, ela vem acima. Ela é a segunda opção após o atendimento da unidade básica de saúde. Eu repito, se você não resolveu o seu problema na UBS, é que você vai para a atenção secundária, entendeu? Então, a atenção secundária não é a porta de entrada. A porta de entrada é a atenção primária, através da estratégia de saúde da família. A equidade é um princípio doutrinário garantido na Constituição que visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas nos serviços de atenção à saúde. Então, vamos lá. A equidade é um princípio doutrinário garantido na Constituição, que visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas no serviço de atenção à saúde. Não, isso também é integralidade. Na verdade, a acessibilidade e o acolhimento das pessoas no serviço de atenção à saúde, na verdade, faz parte da universalidade. Porque se você deixa os serviços de saúde acessíveis, tá? Acessíveis à população, você está deixando acessível todos os níveis de ação, né? Primário, secundário, terciário, que é a integralidade, sem distinção de raça, de cor, de etnia, que é equidade. Então, na verdade, letra E é a universalidade. E a equidade faz parte da universalidade, entendeu? Mas essa definição não é de equidade, é de universalidade. Então, o gabarito vai ser a letra A. Letra A é a opção correta. Vamos para a nossa última questão. Banca, né? Fundação Getúlio Vargas, 2024. Vamos lá. A organização do Sistema Único de Saúde foi estabelecida pelo Decreto 7.508, de 2011, que regulamenta a Lei 8080. Pessoal, o Decreto 7.508, de 2011, ele fala sobre regionalização da saúde. Esse decreto é importante para a gente compreender as definições de regiões de saúde, né? A gente vai estudar esse decreto quando a gente tiver aula de SUS, no IFAR, nós iremos estudar esse decreto com riqueza de detalhes. Mas eu já posso adiantar para vocês que esse decreto, ele é muito importante para nós, tá? Para as provas, ele cai muito em prova. Então, vamos fazer essa questão. Avalie os componentes mínimos para que uma região de saúde seja instituída. Então, vamos lá. O que é região de saúde? Região de saúde, ela é uma região geográfica que pode ser composta por 2 estados diferentes e municípios vizinhos, desde que esteja nessa região geográfica, desde que eu tenha, né? Melhor falando, galera, desde que eu tenha nessa região geográfica, eu tenha unidade básica de saúde, hospitais secundários, hospitais terciários, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né? Saúde do trabalhador. Se eu tiver
toda uma estrutura para colocar o SUS para funcionar nessa região geográfica, meios de transporte compartilhado entre os municípios, mesmo que sejam de 2 estados diferentes, mas dividindo a mesma região geográfica, eu tenho ali uma região de saúde. É o que eu falei para vocês. O SUS, ele não está dividido assim. O SUS de São Paulo, o SUS de Minas Gerais, o SUS do Rio de Janeiro. Não, o SUS ele está dividido em regiões de saúde, entendeu? E as regiões de saúde, elas não são compostas por um estado só. Elas podem ser compostas por mais de um estado, desde que nessa região geográfica que eu tenha municípios de 2 estados diferentes fazendo fronteira, eu tenha nessa região geográfica todos os recursos necessários para a minha assistência de saúde, que são atenção primária, secundária, terciária, vigilância em saúde, entendeu? Se eu tiver tudo numa região de saúde que tenha municípios vizinhos de estados diferentes fazendo fronteira, eu tenho ali uma região de saúde onde eu posso implementar ali todas as minhas atividades de SUS, entendeu? Então, para que uma região de saúde seja instituída, eu preciso ter, nessa região geográfica, eu tenho que ter atenção primária, eu tenho que ter atenção ambulatorial especializada com cardiologistas, nefrologistas, né? Eu tenho que ter especialidades médicas, eu tenho que ter hospitais secundários, terciários, eu tenho que ter urgência e emergência, que é um pronto-socorro, hospitais com unidade de traumato, ortopedia, que geralmente é a porta de entrada de urgências e emergências, entendeu? E eu tenho que ter atenção psicossocial. O que é atenção psicossocial? Né? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para atender pessoas com distúrbios psiquiátricos, vício em álcool e outras drogas, e vigilância e saúde. O que é vigilância e saúde? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador e vigilância ambiental. Se eu tiver atenção psicossocial, que são as CAPs, né, que dão atenção a pacientes com distúrbios psiquiátricos, álcool e outras drogas. Se eu tiver todas as vigilâncias, que são epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, que faz parte da vigilância em saúde. Saúde do trabalhador faz parte de vigilância em saúde. E vigilância ambiental, se eu tiver todas as vigilâncias, se eu tiver atenção psicossocial, se eu tiver postos de saúde, se eu tiver unidades de saúde emergenciais, hospitais secundários, unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, hospitais terciários, se eu tiver toda essa estrutura dentro dessa região geográfica, eu tenho como instituir ali, sim, uma região de saúde que será coordenada pelos gestores dos estados e dos municípios que fazem parte daquela região geográfica, entendeu? Então, para eu instituir uma região de saúde, eu tenho que ter o item 1, 2 e 3. Se faltar qualquer um dos itens, eu não tenho como instituir uma região de saúde, porque ela tem que ter a estrutura completa do SUS para eu colocar ali minhas ações de SUS naquela região geográfica. Se ela não tiver o 2, eu não tenho como ter uma instituição de saúde. Eu tenho que ter os 3 itens para ter uma instituição de saúde. Então, gabarito, letra A. Mas isso, pessoal, a gente vai estudar quando a gente tiver no curso do IFAR estudando SUS, né? A gente vai estudar os artigos 196 a 200 da Constituição Federal, detalhados. A gente vai estudar todos os artigos da Lei 8080 de forma detalhada. A gente vai estudar o Decreto 7.508 de 2011, detalhado, que é esse decreto que fala da regionalização de saúde. A gente vai estudar a Lei 8.142, que fala de conselhos de saúde e conferências de saúde de forma detalhada. A gente vai estudar tudo isso que a gente viu de forma detalhada e vai fazer muito mais questões para a gente
tirar 10 nas questões de SUS, tá bom? Então, galera, só para finalizar, fazendo aqui uma revisão aqui, principalmente da questão 8, que fala dos princípios doutrinários, para a gente encerrar nossa aula, tá? Porque eu sei que essa questão 8, ela ficou um pouquinho difícil. Eu queria só explicar novamente essas opções aqui, que é as opções C e as opções C, D e E, só para ficar bem esclarecido para vocês. Na opção C da questão 8, fala assim: universalidade é um princípio doutrinário. Realmente é. Universalidade é um princípio doutrinário, sim, que visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos psicossociais, biopsicossociais. Quando fala que a universalidade visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais, a gente está falando especificamente do princípio da integralidade, tá? A universalidade, ela não limita-se a enxergar o ser humano como um todo. A universalidade é muito mais que isso. O princípio que enxerga o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais, é o princípio da integralidade, que visualiza o indivíduo como um todo, por quê? Como um todo que tem necessidades de atenção primária, secundária e terciária. Isso é integralidade. Mas a universalidade está acima da integralidade, entendeu? Por isso que a letra C está errada, que a universalidade são os princípios da integralidade mais da equidade unidos, entendeu? No D, fala assim, um exemplo de regionalização seria a atenção secundária como primeiro nível de atenção? Não. O primeiro nível de atenção é a atenção primária, não é a atenção secundária. A atenção secundária, ela vem depois que o paciente não conseguiu resolver seu problema na atenção primária, aí que ele vai para a secundária. A equidade é um princípio doutrinário garantido na Constituição que visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas no serviço de atenção à saúde. Isso que é universalidade. E a equidade está dentro de universalidade, porque a equidade é tratar todos com devido respeito, independente da raça, cor, etnia, religião, nível social, né? Mas essa definição que é de universalidade, aonde a equidade está dentro junto com integralidade, tá? Só para a gente alinhar melhor essa questão. E com isso nós terminamos, nós fizemos 9 questões, mais uma introdução da Lei 8080, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E não se esqueçam dos 10% de desconto. Limitado, hein? Abraço para todos.